Fala pessoal, mês de novembro acabando. Começamos o mês de dezembro já com a planilha de investimentos que eu costumo colocar aqui no meu canal, para que você possa fazer os seus investimentos com as melhores taxas da renda fixa. Então, como você já sabe, a taxa Selic ela permanece em 15%, o melhor patamar dos últimos 20 anos. Então, continua sendo o momento onde você pode focar na renda fixa para você fazer um investimento de forma estratégia, para que o seu dinheiro renda mais que a poupança. Então, se você quer que o seu dinheiro renda um pouco mais que a poupança, você tem que pensar de forma estratégica onde você vai aplicar melhor o seu dinheiro. Então, por isso, eu vou trazer hoje para vocês a planilha para o mês de dezembro. Lembrando que este mês, esta última semana, estávamos em Black Friday. Então, se você adquiriu esses títulos, ótimo, maravilha, muitos títulos promocionais. Mas provavelmente vamos começar essa semana agora sem esses títulos, então temos que já pensar onde vamos investir semana que vai chegar. Diante dessa taxa de 15% da Selic, não podemos deixar de aproveitar, porque a previsão é que ela comece a diminuir em 2026 e que ela finalize 2026 em 12%. Então, aproveite a oportunidade para que os juros compostos trabalhem para você. Como assim? Juros compostos é juros sobre juros. Juro composto. Dessa forma, o rendimento ele vai estar sempre sendo calculado em cima do total, em cima do principal mais os juros, e isso todo mês. Por isso que é juros compostos. Ou seja, juros sobre juros é uma maravilha. Mas então, onde que eu coloco esse dinheiro? Na renda fixa, que é o assunto do meu canal. Então, bora lá para a planilha que eu vou passar para vocês quais são os bancos, os principais bancos. Lembrando que estes bancos que eu passo para vocês são bancos confiáveis, ou seja, são bancos que eles têm a garantia do FGC até R$250 mil. Por CPF e instituição bancária, você está protegido pelo FGC. Então, caso você tenha dúvida se esse banco é bom ou não, você pode entrar no Banco Data, que eu sempre passo aqui para vocês, entra lá, Banco Data, coloca o banco e veja qual a situação desse banco. Então, primeiro, sempre olhe como está a situação do banco, porque nada é garantido. De extrema importância você saber disso. Então, bora lá para a planilha? Estou aqui com a planilha de investimentos para o mês de dezembro de 2025. O último mês do ano, vamos então para as principais rendas fixas dos melhores bancos para você aplicar o seu dinheiro. E por que que eu gosto de colocar tudo numa planilha? Porque assim é mais fácil de a gente visualizar conforme a gente precisa, conforme o nosso dia a dia. Por exemplo, qual a fase que você está? Se você está procurando um título para fazer a sua carteira de investimentos mais voltado para a reserva de emergência, você vai filtrar aqui pela carência. Então, aí você vai colocar aqui com liquidez imediata, que seria a liquidez diária. Aí você vai ver quais são os bancos que disponibilizam os títulos para você aplicar. Então, por isso que eu gosto muito de colocar em planilhas, porque aí você vê, né, o investimento mínimo de cada banco, quais as taxas atreladas. Então, na renda fixa, você pode optar por indexadores pelo CDI, pelo IPCA+, que é pela inflação, né, mais um percentual, ou um pré-fixado, que o pré-fixado é o único que você sabe exatamente qual é o percentual que você vai receber do começo ao fim do investimento. Diante disso, vamos aqui então para o Banco ABC. O Banco ABC, ele é mais voltado para títulos LCA e não CDB. Os CDBs não são muito bons do Banco ABC. Então, eu coloquei aqui embaixo mais opções. Mas os títulos são com um investimento mínimo de R$1.000. E agora eles têm títulos também, além do prazo ser maior, eles têm títulos com carência menor. Então,
Para você que gosta de LCI, LCA, você pode fazer aplicações no Banco ABC. Eu gosto bastante desse banco. O Banco BMG, ele estava essa semana com título de 112% do CDI, porém ele é escalonado. Então, o que significa escalonado? Quanto mais tempo você deixar lá, ele vai render. Então, não é do começo ao fim isso. Então, esse é o problema do Banco BMG. Você tem que deixar lá mais tempo, conforme ali os requisitos que eles estão passando. Mas o investimento inicial, ele é maravilhoso, porque você já consegue investir já com R$ 50. O Banco Sofisa é um banco que eu gosto muito. E ele está com um título de liquidez diária muito bom, que é 105% do CDI, com prazo de 3 anos. Muito bom o Banco Sofisa. O Banco Bari, nossa, esse banco é extremamente com as melhores taxas, mas o investimento mínimo, que eu sempre falo aqui, é R$ 1.000, não é tão atrativo assim. Mas, quando você recebe o seu salário, se você conseguir, você já faz esse tipo de aplicação. Ele sempre tem um percentual bom aqui, ó, de 4 anos. 4 anos é sempre o melhor, 99% do CDI. Para o Banco da Ecoval é também um banco muito bom e ele está com títulos de liquidez diária de 104,6% do CDI. Tem títulos também pré-fixados, os melhores títulos pré-fixados, que são às 8 horas da manhã. Então, você tem que já abrir o aplicativo 8 horas da manhã e ver quais estão disponíveis. E depois, os títulos são de 10 investimentos mínimos de R$ 10.000. Esse é o problema do Banco da Ecoval. Ele exige um investimento inicial maior, mas é um banco muito bom e ele também tem promoção para quem começa a aplicar lá naquele banco para clientes novos. Então, esses são os principais bancos onde você pode investir o seu dinheiro na renda fixa para o mês de dezembro. Então, sempre que você consultar lá o título e ele for um CDB, CDB tem imposto de renda. Então, quanto maior o tempo você deixar o dinheiro lá, menor vai ser a alíquota de imposto de renda aplicada a esse título. LCI e LCA são isentas de imposto de renda. Então, aí não tem o cálculo de imposto de renda. O valor que está lá, a taxa que está lá, ela já é líquida de imposto de renda. Então, na maioria das vezes, você pode ganhar mais que um CDB, mas na maioria das vezes, nem sempre. Por isso, você tem que fazer as contas. Então, provavelmente, essa semana não teremos mais aquelas promoções de Black Friday. Então, caso estejam disponíveis, aproveite, porque eu comecei investindo nesses tipos de títulos da Black Friday, porém, elas são num prazo menor, mas fazendo as contas, a gente consegue verificar que são títulos que sempre rendem mais. Então, aproveitem as taxas agora da Selic, a alta da Selic, e invista consciente. Era isso, que espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.